Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel. Estudo sem a prática. Havia um sábio que estudou os Vedas durante toda a sua vida. Quando estava prestes a morrer, Brahma, o Criador, disse-lhe: já que você fez tanto esforço, vou conceder-lhe um pedido. Diga-me o que quer. O sábio respondeu-lhe: dê-me, por favor, mais 100 anos de vida. Mais 100 anos? Mas para quê? Perguntou Brahma. Preciso estudar os Vedas. Brahma concedeu-lhe o pedido. Transcorrido esse tempo, o sábio e o Deus se encontraram novamente. Brahma disse-lhe: agora chegou a tua hora. O prazo acabou, mas o sábio implorou: dê-me outros 100 anos, preciso mais tempo para entender os Vedas. Brahma atendeu-lhe o pedido. Passado aquele século, eles se reencontraram. O Deus quer levar o sábio desta vida, mas ele não desiste e pede-lhe: dê-me, por favor, mais 100 anos. Há coisas que ainda não consigo entender. Brahma concordou, e assim passaram-se 1000 anos. Mas o sábio, pedindo mais e mais tempo para estudar, o Deus aquecendo, com paciência infinita. No final, vendo que não conseguia acabar de entender as escrituras, o sábio, desalentado, perguntou ao Deus: por que nunca termino? Ele respondeu: porque de nada lhe serve estudar os Vedas se você não os coloca em prática. E o estudo não produz nenhum resultado sem a prática. Olha, gente, eu tive alunos de tudo que foi tipo. Como o texto é voltado para a educação, então a gente tem que refletir isso daí na questão dos alunos, né? Não tem aquele aluno que você explica, entendeu? E o aluno olha para você com aquele olhar assim que atravessa você, né? Ele tá longe de você. E ele, às vezes, muitas vezes tímido, ele faz aquele gesto assim, né? Você tá vendo que ele não entendeu nada. Eu tive isso anos e anos de experiência. Anos e anos de experiência, eu vi alunos nesse estado. Chega na sala de aula, você fala: você entendeu, Joãozinho? O Joãozinho vai lá e chacoalha, arregala o olho e chacoalha a cabeça. E você tá vendo que ele tá te olhando lá do outro lado. O olho dele atravessa o teu ser. Ele não enxergou nada, ele não tá vendo nada, ele não entendeu nada, mas ele tem vergonha de falar que não entendeu. Esses são piores do que aqueles que levantam a mão toda hora e falam: professora, por quê? Professora, por quê? Porque esses ainda estão buscando. Mas o que fica calado e chacoalha a cabeça e fala que entendeu, esse dá pânico, porque você sabe que ele não entendeu nada. O que o professor faz? Problema dele, o problema não é meu. Eu expliquei a matéria, agora é ele que se vire com os pais, e os pais que coloquem ele em reforço. Olha, colocar o aluno em reforço, sendo que ele já está em aula, para que reforço? O reforço quem tem que se virar é o próprio professor. Se ele não conseguiu ensinar pelo caminho A, ele vai pelo B, pelo C. Mas assim, hoje virou, sei lá, um segundo cargo, um complemento da escola, a aula particular, a aula de reforço, que muitas vezes são estagiários de pedagogia, ou às vezes nem isso, pessoas que entendem um pouco mais de matemática ou entendem um pouco de português, que vai lá, senta com a criança e cobra R$100 por mês para poder ensinar o que o professor não ensinou com o seu certificado de faculdade, né? Então, assim, não é desmerecendo o professor e nem mesmo as pessoas que dão a aula particular, de jeito nenhum, mas é um tanto corriqueiro hoje o professor ficar terceirizando o serviço que é dele, já que ele não está conseguindo, né? Aí, com o decorrer do meu trabalho, do tempo de serviço, né, já desde a época de estágio, eu já estava observando como é que isso funcionava. E eu tive o prazer de conhecer o Giló. Eu já conversei com vocês sobre o Giló, mas é bom porque sempre tem gente nova vendo o vídeo, né? Eu, quando fui dar aula num bairro muito pobre, onde a escola ela fazia 4 esquinas, a escola tinha. 4 não, 3, minto. Era em forma triangular. Cada esquina da escola era um ponto de tráfego. Um desses pontos era do Giló.
O Giló, ele era do Carandiru, ele estava em condicional e ele tinha que estudar pela condicional imposta a ele. E ele foi meu aluno na 6ª série, na época não era ano, era série. Eu estava lá dando minha aulinha, extrativismo, agricultura, pecuária, eu era professora de geografia na época. E enquanto eu estava fazendo o quadro comparativo na lousa, o Geló lá atrás, sentado no fundão, ele deu um tapa na mesa e, já sei! Eu falei, pronto, hoje eu vou arrumar encrenca com esse cara. E eu tentava levar ele de boa. Eu chamava ele pelo nome, Marcelo. Eu não chamava ele pelo apelido. E sabia que ele era bem perigoso. Eu dava aula para a irmã dele, dava aula para o irmãozinho dele na 5ª série. Eu já sabia pela família que o negócio era bem enrolado ali. Aí eu virei para trás, bem educado, né? Nessa hora a gente fica morrendo de medo, então não adianta a gente querer impor nada, né? Você vai gritar na minha sala de aula? Não podia fazer isso. Então eu virei para trás e falei, Marcelo, você desculpa, né? Se você já sabe, mas faz parte do currículo, eu sou obrigada a dar matéria. Não, professorinha, ele me chama de professorinha. Não, professorinha, o que eu já sei não tem nada a ver com a tua aula, não. Desculpa aí, professorinha. Eu já sei como é que eu vou matar o cara que matou meu irmão. Então eu falando de extrativismo, agricultura, pecuária, e o cara pensando como é que ele ia matar o irmão. Um cara desse, ele vai aprender alguma coisa? Tá interessado em aprender alguma coisa? Não. E aí eu tinha uma 8ª série, na mesma época que eu dei aula pro Marcelo, e essa 8ª série, ela me pedia, toda sexta-feira eu tinha dobradinha com eles de geografia. Poxa, sexta-feira, 2 aulas de geografia no final da aula, depois de uma semana inteira, para a maioria que trabalha a semana toda, é chato, né? Convenhamos, é chato. E eles viviam me pedindo, professor, deixa a gente pelo menos tocar um pagode aqui na sala, a gente traz um pandeiro, uma coisa ou outra, a gente faz baixinho para não perturbar as outras salas, mas só para a gente poder esparecer. E eu no começo, sargentona, não pode, eu tenho que dar minha matéria. Quando ocorreu esse episódio com o Giló, com o Marcelo, eu falei, não, peraí, a realidade dessa turma é uma, a minha realidade é outra. Eu tenho a teoria, eles têm a prática de vida, e a minha teoria não está batendo com a prática. Eles não vão chegar na minha teoria se eu primeiro não for para a prática. Então ali eu comecei a entender que primeiro tem que ser prática, para depois você chegar na teoria. Os teóricos de plantão que nunca entraram numa sala de aula, eles têm a ideia de que o professor tem que entender toda uma base teórica, escolher um método de ensino, escolher os seus recursos, fazer o seu planejamento e colocar tudo no papel, tudo teoria. E depois você ir lá para a sua sala de aula e trabalhar aquela teoria. Ora, eu sou alguma mãe de Ná, por acaso? Como é que eu posso planejar o que eu vou fazer com as crianças sem antes conhecer os meus alunos, sem antes saber qual é a realidade dos meus alunos e o que eles precisam aprender? Se eu não ver a prática, eu não vou conseguir desenvolver a teoria. Então, gente, cá para nós, parem de ficar tão presos a papel, e hoje não é nem papel, né? Hoje é tudo pela tela do computador ou celular. Parem de ficar presos à teoria. Nós temos que estudar para nos tornar professor. Concordo. Vai lá, faz sua faculdade, faz seus trabalhos, entrega, faz suas provas, beleza? Fechou? Catou seu certificadozinho de professor? Você tem uma ideia mais ou menos do que ocorre numa sala de aula? Você fez seu estágio? Ótimo. Quando você entrar numa sala de aula, que você for dar aula, primeiro, avalia teus alunos. Avalia o lugar onde eles moram. Avalia o que eles passam na casa deles. Não é problema meu, isso é problema dos pais deles. Não, é problema nosso sim. Um aluno que passa fome, certamente ele não vai entender nada daquilo que você fala. Um aluno que é violentado dentro de casa, que o pai e a mãe vivem brigando dentro de casa, um se batendo, um matando o outro, que o pai está preso, que o irmão está preso, que tem usuário. Essas criaturas não vão aprender. São os alunos que a gente, por conta do bendito governo, a gente aprova automaticamente, mas são crianças que já estão condenadas a ficar sempre naquilo ali. E aí é que tá, se eu for ver a realidade, como eu vi muitas vezes, um aluno gosta de futebol. Eu tive uma aluna que ela não despertava para os estudos de jeito nenhum, até na hora da chamada. Fulana. Aí os outros falavam, fulana tá aqui, professora.
Ela não responde, mas ela tá aqui. Aí eu olhava lá pra carteira, ela tava lá. Ela não levantava nem a mão na hora da chamada. Tímida, fechada, ela não queria conversa com ninguém, ela não aprendia nada, ela se sentia um lixo perante os outros. E aí eu descobri através da educação física, por isso que é importante você conversar com os professores. Através da educação física, o professor falou assim: Patrícia, mas ela se desenrola bem na quadra, viu? Na quadra ela corre, ela dá conta. Se bobear, eu acho que não precisa de mais ninguém jogando, não, só ela. Ela joga muito bem. Eu falei: ah, a danadinha gosta de futebol. Então, beleza, é por aí que eu vou pegar. E aí eu tinha uma GCM que tem até hoje um programa aqui em Itaquá muito bonito, que ela leva as crianças para jogar bola, ela treina as crianças e leva até fora da cidade agora os campeonatos, né? E aí eu cheguei nela e falei: Eliane, tem uma aluna lá que tá assim, assim, assado. Posso colocar ela aí para treinar com você? Pode, traz ela aqui. E aí ela formou lá um time feminino, mas a princípio essa menina começou no time masculino, a treinar. E aí essa menina desenvolvendo na educação física, mais o treino fora da escola, essa menina começou a desenvolver em dança, em música, passou a querer a ler, que ela não queria, passou a fazer as provas com mais atenção, tentando juntar letra com letra. Bom, enfim, essa menina desenvolveu, mas foi de fora para dentro. Primeiro eu tinha que ver o que ela tinha lá dentro dela para desenvolver. E eu tinha que buscar os recursos da prática para desenvolver o seu interno. Agora, cabe a cada professor buscar o caminho. Eu fiz esse e deu muito certo. Eu não estou aqui para ditar regras ou poções mágicas para você ensinar teu aluno, mas pela minha prática, eu só consegui desenvolver alunos na prática. Vamos lá, sendo bem redundante, eu só consigo fazer com que o meu aluno se desenvolva partindo dele e não de papel, não de teoria.